Essa live é a 4/13 e a gente vai falar hoje sobre mudanças. Começando então, falando com vocês, trazendo um texto, como eu já trouxe alguns. O texto de hoje é Quando For Por Você. Vou começar lendo esse texto, vou desativar aqui os comentários para que a gente esteja presente no que a gente está fazendo. Quando for por você. Você está sendo apagado, sentindo estar longe de si mesmo, talvez precisando de alguém ao seu lado ou de uma saída. Você compartilha a necessidade, mas não do mesmo jeito que está sentindo. Você compartilha contraindo-se, pois tem receio de incomodar, e então vai se sufocando pouco a pouco, e de tanto contrair-se, explode. Nessa explosão você lembra o quanto você é ao todo, o quanto você não é um eu, mas sim uma junção. Você viaja e muda o verbo, muda a fala e o sotaque. Viaja antes de entrar no translado. Agora, você retornou à sua essência. Retornou ao ninguém, ao nós, ao todo e ao que você ainda nem sabe o nome. Agora você faz jus à regra de ouro e banha-se na luz. Então, percebe a evolução que teve nos últimos 73 dias. Percebe dentro de si a força que tem e que quando é por todos, é por inteiro. Agora, torna-se o pouco perdendo força e o muito somando a própria essência. Torna-se dia após dia o ocaso e o nascer. Como eu falo no livro, esse texto eu escrevi quando eu fui morar em São Paulo. E eu lembro que quando eu fui eu não temia a mudança física, né? Em si, o mudar, levar coisa e tudo mais, mas eu temia muito a mudança interna. Como eu já comentei aqui, tinha aquilo de que São Paulo é uma cidade grande, né? Vai te roubar, uma cidade de pedra, vai te roubar a sua essência e tudo mais, então eu temia muito perder isso. Ou o que eu julgava ser essência, pelo menos, né? E aí, conforme eu fui conhecendo, saindo, conhecendo os lugares, conhecendo as pessoas, que eu fui construindo o meu círculo, eu notei que é justamente sobre isso. Era sobre o meu círculo essa mudança, sabe? Uma mudança, ela pode ser positiva ou negativa por causa do seu círculo, simplesmente por causa disso. Então, o que essa mudança ela pode trazer para sua vida? Quem são as pessoas que você quer ter por perto, sabe? E tudo foi mudando dentro de mim depois que eu tive a iniciativa de novamente fazer a prática da aceitação, aceitar a mudança. E esse texto, ele foi um processo, eu sou bem profunda nele aqui, né, nas palavras que eu uso, mas resumindo e superficialmente, ele fala sobre essa minha mudança, sobre esse medo que eu tinha de perder minha essência, de perder o olhar para a natureza que eu tinha para as coisas, porque tudo lá era muito automático, muito rápido, né? E às vezes a gente tem esse medo, esse receio da mudança nas pequenas coisas também, né? Pô, eu não vou mudar de casa porque, eu não sei como vai ser, é o medo do desconhecido. E novamente a gente traz o medo aqui em mais uma coisa, né? A gente falava do presente, do medo do amanhã, agora o medo da mudança, ou por que a gente é tão resistente a essa mudança. E às vezes é por causa do medo mesmo. Só que o massa é que essa mudança, apesar de ela vir com esse sentimento negativo, né, e com medo, ela é extremamente incrível. Porque eu duvido alguém aqui que tenha mudado pro bom, ou de casa, ou de cidade, e depois de um tempo não tenha visto aquilo como, poxa, que bom que eu fiz isso, porque mudou a minha vida, né? E enfim, hoje eu vou fazer, quer dizer, eu pretendo fazer com que vocês repensem sobre isso e enfim, a gente devaneie sobre isso. E aí, procurando, eu trouxe em alguns... Eu acho que no primeiro vídeo, na primeira live, eu trouxe sobre a filosofia estoica. E aqui eu retorno com ela também na mudança, porque eles dizem que a gente só aprende com a adversidade. Foi a frase que eu postei hoje também. É a forma que a vida nos impõe uma oportunidade magnífica para que a gente se descubra e fortaleça as nossas virtudes, né? Para quem tá lá no tele,
vai lembrar da frase de hoje de manhã que quanto maior for o seu tormento, se você aprender com ele, maior será a sua glória. E é basicamente isso. Às vezes a gente tem que fazer uma mudança absurdamente grande, a gente resiste tanto a ela, né, o tipo de mudança, que a gente deixa de ver o que tem lá do outro lado. E às vezes tem uma coisa totalmente incrível esperando pela gente. E eu digo aqui na mudança, eu dei o exemplo agora de eu ter mudado de cidade, mas essa mudança a gente pode tratar ela como uma mudança mental, uma mudança de hábito, nossa, principalmente uma mudança de hábito, sabe? De padrão, de o que vocês estão fazendo aqui, o que a gente está fazendo hoje no quarto dia, é totalmente uma mudança de crença, uma mudança de padrão, sabe? Por mais que algumas coisas vocês vão se identificar e vocês vão dizer, ah, eu faço isso, eu também penso assim, eu tenho certeza que em alguns momentos vocês vão desconstruir alguns pensamentos de vocês. E vocês estão assim mudando. Vocês não conseguem ver agora. Mas eu tenho certeza que no final desses 13 dias ou daqui a um mês, vocês vão conseguir ver essas mudanças de vocês. Entende? E muita gente talvez estava resistindo a isso, né? A assistir as lives, enfim, fazer isso. E depois vocês vão também perceber o sentimento que essas mudanças causam. Mas enfim, continuando. E qual é o passo, então, se a gente quer mudar? O que funcionou pra mim, primeiramente, como eu falei, como eu venho batendo na tecla, foi a aceitação. Quando a gente tá com um determinado problema na nossa frente, pessoal, mudança interna, enfim, tudo que a gente tá falando aqui, a gente precisa mudar isso, né? Pô, eu tô com um hábito, vamos dar um exemplo aqui. Eu quero me alimentar saudável, mas todos os dias, quando eu vejo alguma comida diferente, pô, eu vou lá e tenho o hábito, tenho um gatilho e quero comer aquilo, né? Isso é um problema pra mim, porque eu quero mudar. E como é que eu faço isso, né? Então você, ok, aceita, isso existe. Você vê uma comida, você tem um gatilho e você quer comer. Então você aceita que você quer mudar isso também. E aí o que eu faço? A gente tende a negar, né, que tá passando por isso, por algum problema. Eu dei o exemplo de comida, mas dá pra gente passar por N problemas do trabalho, em tudo. E a gente tende a negar algumas vezes que isso tá acontecendo, né? Por exemplo, do gatilho da comida. Ah, não, é só o gatilho de hoje. Hoje eu vou comer, mas eu ainda quero essa mudança, ela ainda vai acontecer, eu ainda vou mudar os meus hábitos. E a gente se vê repetindo isso todos os dias, né? Vocês podem aplicar esse exemplo para qualquer coisa. E aí chega um momento que a gente quer um remédio para passar logo por isso. Tá, eu vou buscar uma fórmula mágica então para que eu me alimente bem. E não existe, sabe? Não existe. E a mudança ela é boa para isso, porque ela nos faz, quando a gente aceita e quando a gente quer realmente, quando a gente se olha para ela, a gente consegue se ver realmente como é cada passo, sabe? E se a gente vai negando isso, vira uma bola de neve gigante que a gente perde o controle totalmente. E aí uma negação de mudança faz que a gente negue todas as mudanças. Não quero aceitar essa mudança aqui, ou eu aceito uma mudança, ela não dá certo, e já todas não vão dar certo, e tipo, vira uma bola de neve. Então a gente precisa, é uma necessidade pro nosso bem, de olhar para cada ponto que a gente quer mudar, aceitar e estudar, sabe? E ver como que eu posso fazer isso então, eu preciso pedir ajuda, não preciso, é uma mudança que depende só de mim. E principalmente essas mudanças internas de hábitos são umas mudanças que dependem só da gente, sabe? No momento em que eu deixei a minha rotina em Florianópolis, que foi antes de mudar para São Paulo, eu tinha muita incerteza, né? Como eu falei no começo da live. E eu deixei muitas coisas para trás. Inclusive a Cauane, e quem me acompanha desde aquele tempo, 2015, 16, a Cauane que acordava às 5 da manhã, pegava a bike, ia pedalar, voltava, embalava a camiseta da Anchor Life, voltava, pegava a bike, eu não parava o tempo todo, eu era totalmente energética, aí eu chegava no Snap, aí eu falava vamos, eu deixei essa Cauane pra trás, porque a gente vai mudando, né? E é isso, a gente vai mudando, e quando a gente vai aceitando, hoje eu não posso dizer que eu não sinto falta, eu sinto falta, mas eu repito isso, eu ainda tenho essa essência dentro de mim, eu ainda gosto de acordar cedo, eu ainda gosto de fazer as coisas que eu gostava, mas as circunstâncias mudaram, né?
o local mudou, algumas coisas mudaram e foi bom, foi extremamente bom. Eu evoluí demais. E aí, para quem é desse tempo de 2015, da Anchor Life, aliás, vai lembrar do Capitão Soul também. E para quem não sabe, eu desenvolvi uma história com o Eduardo, que era o meu sócio da marca, da Anchor, e que a gente narrava a história do Capitão Soul, que é basicamente o Capitão Alma, que ele tinha muita curiosidade de ver o que tinha do outro lado da linha do horizonte do oceano. E então ele pegou um barco e ele foi descobrir. Ele queria muito navegar sobre o desconhecido. E a mudança é basicamente sobre isso. É você navegar sobre o desconhecido e você vai descobrindo coisas e vai se descobrindo. E essa história que eu construí com o Dudu, a gente começou a escrever em 2014 para 2015, quando eu mudei da cidade da minha mãe para Floripa, e eu fui sozinha, e eu tinha esse medo. A gente costuma ter esse medo do desconhecido, porque, como diz o nome, é algo que a gente não conhece. Algo que a gente conhece, que a gente se familiariza, a gente vai, sabe? Mas algo que a gente não conhece, é normal a gente ter esse receio, sabe? Então, enfim, hoje vendo essa história toda, escrevendo o texto que eu escrevi, trazendo para vocês aqui essa reflexão sobre a mudança, falando sobre o desconhecido, e vendo de fora isso, editando essa história agora, eu só consigo ver a mudança como um lado totalmente positivo, né? E a gente falou na live de estar presente, a gente tocou muito, muito, muito no assunto da natureza. E hoje a gente vai falar de novo da natureza. Só que eu quero trazer uma história de dois serzinhos da natureza para vocês hoje, que eu acho demais e que eu tava ansiosa para chegar a esse momento. O primeiro serzinho todo mundo conhece, né, que é a lagarta. Todo mundo conhece a história do efeito borboleta, e é basicamente a lagarta nasce do ovo da borboleta, come, se desenvolve rapidamente, e aí chega o estágio em que a lagarta, ela sabe que ela tem que passar por um longo processo de mudança. E aí então ela para de comer e aos poucos ela vai construindo um casulo. Passa um tempinho ali dentro, se preparando para se tornar uma borboleta, e quando chega o momento certo, ela abandona o casulo, abre asas e voa. E isso é incrível, e às vezes a gente não respeita esse processo nosso, né? Calma, fica um tempinho ali construindo o seu casulo, dá o tempo para você mesmo. O momento certo vai chegar, sabe? A mudança ela vai acontecer. Ou então toma coragem para iniciar esse casulo, porque você sabe que você precisa dessa mudança para ganhar outra coisa melhor, sabe? Para acontecer outra coisa melhor. E parecido com existe o processo da lagosta, que eu já compartilhei com vocês também. A lagosta, ela desde pequena, ela produz uma casca que protege ela. E aí conforme ela cresce, essa casca começa a incomodar. E ela começa a sentir dor com isso. E o que isso quer dizer? Que a casca tá pequenininha para ela e que ela precisa se desfazer daquela casca, procurar um esconderijo, porque senão ela fica vulnerável pro predador, e aí até produzir uma nova casca, né? E a dor para ela é um sinal de mudança. Então às vezes a gente está passando por uma situação muito dolorosa na nossa vida, que a gente não consegue ver que a gente precisa mudar aquela situação para melhorar, sabe? Alguém em casa que é abusivo, e a gente, ao invés de se colocar em terceira pessoa, ver isso, se questionar, perceber que isso não está sendo legal, a gente só aceita isso e vive porque tem medo de tomar os passos. Enfim, para qualquer coisa. Às vezes a gente está numa situação de dor e a gente não... Só se a gente olhasse para isso e se perguntasse, a gente saberia que seria a hora da mudança, sabe? Enfim, a lagosta passa por isso por muitas vezes até que chega o final do crescimento dela. E aí o corpo se desenvolve e, enfim, continua a vida aí. Só que é exatamente isso. A dor dela anuncia que uma mudança é necessária. Uma nova etapa se faz necessária, né? E ela respeita esse processo. E
Enfim, o caminho interior, ele se mostra muito importante nesse momento também. A lagarta fica ali dentro do casulinho dela quietinha, a lagosta vai lá e procura um esconderijo para ficar quietinha, e elas aceitam esses momentos, essas etapas, elas se entregam para isso, e aí começa uma construção que serve de abrigo pro tempo necessário para que, enfim, tudo, né, que elas vivam o tempo que for necessário. E a gente precisa olhar para isso também na gente. Essas coisas que a gente está fazendo, essa live que a gente está se olhando, a questão da mudança, a questão do medo, a questão de estar presente, a todo momento que a gente está olhando para isso com atenção, que a gente perde, né, 40 minutos, 1 hora, pensando nessas coisas, a gente está se desconstruindo, se construindo, olhando para o nosso interior. E eu tenho certeza que isso vai levar a gente para um caminho ainda melhor, sabe? A gente vai olhar para tudo com mais atenção. E enfim, depois que esses processos delas acontecem, e depois que o nosso processo acontece também, não é que a gente tenha o controle de tudo, né, depois que passar por isso, mas o trabalho que a gente teve, essa jornada que a gente está fazendo sobre a gente, ela é o mais fundamental de tudo. E a gente fala muito nisso, né, de aproveitar a jornada, aproveitar os meios, né, e não esperar chegar lá no fim de tudo. E é isso, essa história ela nos ensina muito sobre coragem, ir atrás, mudar. Se a gente não mudar, tudo vai continuar igual, se repetindo, se repetindo, se repetindo. E eu quero até trazer um pensamento que eu tive agora com isso, nem estava programado aqui, mas eu lembro que quando eu era adolescente em casa, a minha mãe, ela gritava muito, né? Ela era muito estressada e provavelmente ela tinha os motivos dela. Eu incomodava demais, enfim. Eu sou a última de 5, então a paciência já estava aqui. E eu lembro que eu não gostava disso. Só que eu não gostava disso e me via gritando com ela, replicando o que ela fazia. E aí eu lembro que teve um dia que ela gritou comigo e eu falei: tá bom, mãe, realmente você tá certa. E falei calma, e aí ela ficou assim pra mim, sabe? Quebrou aquele padrão, quebrou aquilo que ela fazia. E aí, a partir daquele momento ali, houve uma mudança. Ela começou a ser diferente, eu comecei a ser diferente com ela, a comunicação ficou extrema, enfim, tudo mudou. Mas alguém teve que romper esse padrão, sabe? Alguém teve que tomar a iniciativa. Então, quando a gente olha para uma coisa e fala: nossa, mas de novo tá acontecendo isso, sabe? Poxa, o que tá acontecendo? Talvez você precise de uma mudança de pensamento, uma mudança de hábito, mudança de crença. Você precisa encontrar dentro de você o que você precisa mudar. E para isso, talvez você precise de coragem, de muita coragem. Talvez não, uma mudança requer coragem. Mas daí é uma coisa que a gente vai falar em outro momento. E para finalizar, eu quero trazer uma frase para vocês novamente do Dan Gilbert, que eu compartilhei também no Telegram, mas eu não compartilhei ela inteira. Então eu quero trazer ela inteira aqui para vocês agora. A questão é que o tempo é uma força poderosa. Ele transforma nossas preferências, reformula nossos valores e altera as nossas personalidades. Parece que apreciamos isso, mas somente em retrospecto. Só quando olhamos para trás, percebemos quanta mudança ocorre em uma década. É como se, para a maioria de nós, o presente fosse um tempo mágico. É um divisor de águas na linha do tempo. É o momento em que, finalmente, tornamo-nos nós mesmos. Os seres humanos são obras em progresso, que equivocadamente pensam que estão prontos. A pessoa que você é agora é tão transiente, tão fugaz e tão temporária quanto todas as pessoas que você já foi. A única constante em nossa vida é a mudança. Cara, isso é extremamente importante para que a gente traga também os valores dos nossos antepassados. O que era valores para eles e o que hoje é um valor para a gente. E enfim, espero que vocês tenham gostado deste 4º dia, hoje um pouco mais curto, mas extremamente necessário. E eu tava muito ansiosa para esse momento. Espero realmente que tenha dado uma luzinha aí na cabeça de vocês ou de alguém. E é isso. A próxima
O próximo assunto será coragem. E eu espero que vocês estejam por aqui. Belezinha? Vou abrir para aquelas nossas perguntinhas da vez. Bom, isso aqui tá lá no meu site, né? Eu estou. A gente sempre está. Eu acredito que a gente pode falar numa forma de quando a gente tem convicção dos nossos valores. Eu sou uma pessoa fiel, eu sou uma pessoa verdadeira, honesta. Esses são os meus valores. Mas eu estou uma pessoa, eu estou escritora, eu estou, é um momento, entende? Eu posso me tornar qualquer coisa depois, é isso que eu uso lá no meu site. Eu estou escritora, eu estou influenciadora, mas daqui a pouco eu posso trabalhar com outra coisa e eu posso estar outra coisa. Eu sou os meus valores. E eu sei que eu sou uma pessoa honesta, uma pessoa, sabe, leal, isso eu sou. Mas o que eu estou é o transitório ali, sabe? É nisso que eu acredito. Essa pergunta ela é muito ampla. O que fazer quando para mudar algo não depende só de nós? Essa pergunta ela é muito ampla no sentido de eu não sei o que você está falando, né? Se é uma mudança física, uma mudança de hábito, mas eu vou citar 2 exemplos que basicamente serão a mesma dica, sei lá. Você está num relacionamento com uma pessoa, afetivamente, e ela tem alguns jeitos que você não gosta, e que você sabe que se ela mudasse o jeito dela de fazer tal coisa, poderia agregar a vida dela. Só que só você vê isso. Então, você quer mudar isso nela ou mudar com ela, só que ela não tem noção disso. Então você precisa conversar com ela para que ela tenha noção disso. E se ela não quer mudar, você precisa respeitar. Precisa não, mas seria necessário que você respeitasse a posição dela de não querer mudar, porque ela e ela quer estar daquele jeito e é isso, entende? Agora, numa mudança física, mudança de local, mudança de casa, vamos supor que você mora com seus pais e você quer mudar de casa porque você vê muitas coisas ruins naquele lugar. Novamente uma conversa. E aí, se os seus pais não entendem o seu ponto de vista ou não querem ver também, e você depende deles, você é de menor, você está sobre isso, você tem que aceitar que essa mudança não vai acontecer agora. Mas isso não te impede de também pensar em possíveis outras mudanças ou coisas que você queria fazer pra você, sabe? Pô, se estar nesse lugar não é legal por tal coisa, pensa o que você poderia fazer pra mudar tal coisa, o seu posicionamento sobre tal coisa, sabe? A gente sempre tem que pensar, ou seria legal a gente pensar sobre as circunstâncias. E quando envolve outras pessoas, principalmente a partir das outras pessoas, né? Às vezes o que é bom pra gente não é bom pro outro, é por isso que o outro não quer mudar. Já vou responder os comentários aqui. Qual foi o seu gatilho para mudar tanto de pensamentos e hábitos? Me conhecer. Me conhecer. Esse é o gatilho, sabe? Quando eu vou trazer um exemplo aqui de quando eu... da ideia de eu me tornar vegetariana, por exemplo. Eu fui morar sozinha, eu comecei a ter preguiça de cozinhar carne pra mim, e eu vinha do sul, um lugar que, né, a cultura é forte no consumo de carne, do Rio Grande do Sul, no caso, e eu comecei a ter preguiça de cozinhar pra mim. Então eu só consumia carne fora de casa quando eu tava com os meus amigos. Só que eu não conhecia ninguém em Floripa, então eu raramente estava fora de casa com os meus amigos quando eu fui morar pra lá. E eu passei a consumir menos. E nesse passar a consumir menos, eu aprendi a gostar de peixes e tudo mais, já consumia frutos do mar. Eu decidi que eu não queria mais consumir carne vermelha e que eu só ia consumir frango ou peixe. E nesse processo eu também comecei a ver alguns documentários.
E aí eu decidi, depois em 2018 para 19, que eu também não queria mais comer frango e nem peixe. Então, e depois desse tempo, claro que ocorreram algumas vezes em que eu comi, né, exceções, mas uma mudança de pensamento, de hábito, ela sempre vem com alguma identificação, né? Tipo, você olha para aquilo e você fala, pô, legal isso, eu quero fazer isso. E aí você vai lá e faz. E aí se você gosta de fazer aquilo, aí já era. Me exercitar, por exemplo, eu comecei com... Sempre joguei futebol desde criança, mas me exercitar para valer, academia e tudo mais, eu comecei com 16 anos. E eu primeiramente tive um resultado físico com a minha mudança de exercício físico e tudo mais. E eu gostei de ter esse resultado físico. Então eu passei a gostar de correr, de ir na academia, eu passei a gostar muito, por sinal. Depois eu vi que tendo uma alimentação equilibrada eu conseguia produzir melhor e, enfim, estar melhor comigo mesmo e com o meu corpo. E aí é assim que se vai fazendo, sabe? Mas perceba que desde o começo, quando eu comecei a dar exemplos, eu falo de mim, entendeu? É uma mudança que eu quis fazer e que eu fui executando e vendo que funcionava pra mim. Então você olha para suas referências, é mais ou menos o que eu falo no podcast sobre consciência, né? Você olha para as referências que você tem, alguém da internet que você gosta, do estilo de vida e tudo mais, e você fala, poxa, gostei disso, vou tentar aplicar na minha vida. E aí você aplica, você traz a consciência, né? Você aplica e se aquilo não servir, você simplesmente descarta. É o que a gente está fazendo aqui hoje também. Se tudo que eu falei para vocês não serve, vocês descartem. Tá tudo bem, entende? Mas se alguma coisa servir, use na sua vida, aplique e automaticamente isso vai virando um hábito. Quando eu comecei a acordar cedo, eu odiava acordar cedo. E eu acordava cedo porque eu tinha que trabalhar. Só que depois eu comecei a ver que eu amava acordar cedo. E hoje eu amo acordar cedo, sabe? Tem os dias de lezeirinha, mas enfim. Eu vi que tem bastante perguntas aqui que não são relacionadas à live. Então eu queria avisá-los que eu só vou responder as que são relacionadas a mudanças aqui, tá? Gente, lembrando que referências não é cópia, tá? Referências não é cópia. Guardem isso. Não tem como você olhar para a vida de uma pessoa e querer fazer igual, entende? Talvez você se perca nesse caminho se você quiser. Se você fizer, aliás. Gente, a zona de conforto também é responsável por a gente não dar esse passo aí pra mudança. Por isso que é importante a gente se observar o tempo todo. O tempo todo. Nossa, essa mudança é sensacional, Bia. Bianca, no caso. Comecei a caminhar cedo nos domingos. Eu amo domingos de manhã. Como mudar de forma definitiva? Eu não acredito nisso. Eu não acho que exista, a não ser que seja de lugar, né? Tipo, você vai e muda. Ou ainda assim você pode ir para um lugar e ficar um mês só e até se adaptar e tudo mais. Mas quando a gente fala de pensamentos, enfim, de hábitos, eu acho que não existe isso. É o que a gente vem falando, assim, são pequenos passos. Até porque se você der um passo grande e quiser fazer com que aquilo seja definitivo, corre muito risco de você fracassar e se frustrar e nunca mais querer repetir aquilo. Então, eu não recomendo e não acho que exista isso. A gente vai falar muito ainda sobre isso, vocês vão perceber isso ao longo dos dias, que uma coisa vai ajudando a outra, vai conectando a outra, e aí vocês não vão se sentir tão perdidões assim. Eu tô vendo bastante pergunta replicada aqui, mas enfim.
Gente, eu acho que a live de hoje é isso. Ela foi um pouco mais curta, tá? Espero que vocês tenham gostado aí, como novamente falei. E. E é isso.